Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre os adenovírus. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto valoriza o meu trabalho, quanto me incentiva a estar sempre postando conteúdo de qualidade sobre matérias que se aprendem no ensino superior. Os adenovírus são vírus que possuem um DNA linear a duplo filamento, muito utilizados em pesquisas que já nos ajudaram a compreender diversos processos que ocorrem dentro das nossas células. Como, por exemplo, foi graças a ele que a gente descobriu a existência de exons e introns e a existência também do processo de splicing. A família dos adenovírus é composta por 5 gêneros, possuindo centenas de serotipos diferentes, sendo muito espécies específicos esses adenovírus. Ou seja, um adenovírus do tipo que infecta os seres humanos infecta apenas os humanos. E dos adenovírus que infectam os humanos, encontramos 57 serotipos diferentes. Lembrando que uma infecção por um serotipo não garante imunidade contra a infecção de um outro serotipo. Eles podem causar infecções tanto líticas quanto latentes em diversas de nossas células. Porém, cada serotipo possui um tropismo para determinado tecido. Alguns são capazes de infectar, por exemplo, as vias respiratórias superiores. Outros são capazes de infectar os aparelhos digestor. Alguns são capazes de infectar a zona ocular. Temos também aqueles capazes de infectar as vias urinárias. Ou seja, determinados serotipos irão possuir uma preferência para determinado tecido. Os adenovírus são vírus não envelopados. Logo, eles irão possuir uma elevada resistência no ambiente, sobrevivendo mais facilmente nesse. Eles possuem também uma simetria icosadeltaédrica com 252 capsômeros, sendo 240 hexâmeros e 12 pentâmeros. Além disso, eles possuem uma estrutura bem característica. Em cada um de seus 12 pentâmeros, eles possuem uma fibra proteica que se projeta para fora do capsídeo. E esta fibra proteica irá possuir, como iremos ver, um importante papel no processo de adsorvimento desses vírus. Eles pertencem à primeira classe de Baltimore e se replicam no núcleo através de uma DNA polimerase vírus codificada e são dependentes do ciclo celular para se multiplicar. Eles possuem genes que irão produzir proteínas que irão inativar tanto a P53, o gene que inativa a proteína P53 é o gene E1B. Ele também possui o gene E1A, que irá inativar o gene da proteína do retinoblastomas. Ambas proteínas já foram analisadas sua importância na regulação do ciclo celular, na aula sobre a oncogenicidade dos vírus. Eles também conseguem diminuir a tendência da célula de ser sensível à apoptose. Já a transcrição ocorre através da RNA polimerase, DNA dependente celular, gerando vários transcritos por splicing alternativo. O ciclo lítico dos adenovírus possui uma duração relativamente curta, de 36 horas, e produz cerca de 10 elevado a 5 novas partículas virais. Apesar de que, na maior parte dessas novas partículas virais são defeituosas por causa de erros ou no processo de reexplicação do genoma viral ou através de erros no splicing alternativo. As infecções líticas por parte desses vírus ocorrem principalmente nas células mucoepiteliais, enquanto as latentes nos tecidos linfóides. Além disso, já foi identificado in vitro infecções transformantes, com formações de tumores. Depois que estes vírus infectam células sensíveis, mas não permissíveis à infecção viral, como já analisado em outras aulas desse curso, essa situação irá favorecer a ocorrência da integração do genoma viral no genoma celular, principalmente porque estamos falando de um vírus a genoma de DNA a duplo filamento. Esta integração do genoma dos adenovírus em células in vitro é muito utilizada em pesquisas. Uma tipologia dessas células é aquelas HEK, Human Embryonic Kidney, muito utilizada em pesquisas pré-clínicas para o desenvolvimento de vacinas. Essas células, elas são produzidas em laboratório e elas derivam, então, de um fígado de um feto que sofreu um processo de aborto.
Nessas células fetais, que já possuem uma maior tendência à mitose, foi realizado um transferimento casual do genoma de um adenovírus ao núcleo dessas células fetais, onde, após 292 tentativas fracassadas, se observou uma integração de um fragmento do genoma do adenovírus no cromossoma 19 das células fetais. A porção transferida continha os genes E1A e E1B, que nós já analisamos. E eles irão codificar então as proteínas que, respectivamente, inibem a proteína do retinoblastoma e a proteína P53. Aquilo que se observou foi a geração de uma linha de células com capacidade de se multiplicar em modo indeterminado, que não vão a encontrar senescência celular por causa do encurtamento dos telômeros, se tornando então células fáceis de serem cultivadas, facilitando diversos tipos de experimentos, como estudos sobre vacinas, por exemplo. Então, sabe quando você ouve aquele papo furado que as vacinas contêm células abortivas? Essa informação, totalmente reduzida e fora de contexto, sem a compreensão do todo, deriva desse processo, dessas células que eu acabei de citar. O dano que estes vírus causam nos seres humanos derivam principalmente do ciclo lítico, causando um dano direto nas células como, por exemplo, a conjuntiva, o aparelho respiratório, células intestinais ou do aparato geniturinário. Em pacientes imunodepressos, se pode observar até mesmo uma viremia com infecção generalizada em vários órgãos. Porém, a vasta maioria das infecções em pacientes imunocompetentes são assintomáticas. Estes vírus eles são ubiquitários, sendo transmitidos através da via respiratória, tanto por gotículas de saliva, quanto por partículas que permanecem aerosolizadas no ambiente. Pode ocorrer também por contato direto ou pela via orofecal, através de piscinas não corretamente cloradas, ou graças então ao compartilhamento de objetos, pois estes vírus eles podem resistir por semanas em superfícies abióticas. Lembrando, eles são vírus que não possuem envelope. Normalmente, o nosso sistema imunitário contém sem problemas uma infecção primária. Porém, a resposta humoral e a célula mediada não sempre conferem uma proteção a reinfecções, tanto porque a imunidade pode não ser duradoura, tanto porque existem diversos serotipos. Os quadros clínicos mais clássicos são, por exemplo, a doença aguda respiratória, comum em crianças e indivíduos que passam muito tempo juntos em locais apertados, como, por exemplo, militares ou a população carcerária. Os indivíduos apresentam febre, rinorreia, tosse e faringite, e esta é causada principalmente pelos serotipos 4 e 7. E a única vacina que existe contra os adenovírus são aquelas contra os serotipos 4 e 7, que serão aplicadas nessas populações que passam muito tempo juntos. Os adenovírus também são responsáveis por cerca de 20% das pulmonites infantis, que irão ser causadas pelos serotipos 3, 7 e 21. Mas também se pode observar pulmonites em pacientes imunossupressos através dos serotipos 1 e 7. Podemos observar o quadro clínico também de uma febre faríngeo-conjuntival, ou seja, uma faringite com conjuntivite, que pode, porém, vir a progredir para complicações maiores nas vias respiratórias. Geralmente é autolimitante e se resolve em algumas semanas, mas essa infecção é causada principalmente graças a piscinas não tratadas com cloro da maneira certa, e é causada principalmente pelos serotipos 3 e 7. Na zona ocular, também observamos a queratoconjuntivite epidêmica pelos serotipos 8, 19 e 37, que causam uma conjuntivite aguda que pode evoluir para uma queratite, ou seja, uma inflamação crônica nos tecidos mucosos mais externos dos olhos, que podem evoluir para uma inflamação na córnea. Como é um vírus muito estável pela ausência do envelope, este vírus pode permanecer por semanas vivos em superfícies abióticas, como o dinheiro, por exemplo, e se propagar. Também podemos observar gastroenterites, causadas pelos serotipos 40 e 41, sendo muito comuns essas gastroenterites em crianças, mas também se pode observar os quadros assintomáticos. Além disso, podemos observar um outro quadro clínico, que são as cistites hemorrágicas, causadas pelos serotipos 11 e 21, prevalentemente em meninos. Os indivíduos imunocomprometidos, caso sofram uma infecção após uma doação de órgãos,
pode sofrer um processo de rejeição após a doação, principalmente caso a doação seja a doação de coração. E na diagnose desses vírus, pode-se tranquilamente realizar um isolamento em cultura, com exceção, porém, dos serotipos intestinais, onde se utiliza preferencialmente a técnica de PCR. Não existe nenhum fármaco específico contra o adenovírus, se trata apenas dos sintomas. Como prevenção, temos principalmente medidas de higiene pessoal, cloração de piscinas e limpeza de superfícies com o hipoclorito de sódio. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aulinha sobre os adenovírus. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, considere se tornar membro e eu vou ficando por aqui. Eu espero encontrar vocês em uma próxima aula, pois esse canal irá falar tudo sobre medicina.